Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trouxe para vocês um gerenciador de tarefas, né? Para quem não sabe, eu presto consultoria em gestão empresarial, né? Mais especificamente sistemas de gestão da qualidade. E uma parte bem importante da gestão da qualidade é o mapeamento dos processos. Então, apesar desses vídeos serem voltados para engenheiros e arquitetos, né? Vão ser os exemplos que eu vou dar, mas você pode tentar adaptar para a sua área. Um ponto muito importante no mapeamento de processos, né, para nós conseguirmos realmente organizar nossas atividades do dia a dia, é a gente entender o passo a passo das nossas atividades. Então, assim, se a gente não consegue descrever o nosso processo passo a passo, etapa por etapa, vai ficar muito difícil, né, com que a gente consiga fazer todas as atividades, né, com que a gente tenha produtividade e realmente a gente não esqueça nenhuma parte importante na nossa atividade. Então, eu trouxe um gerenciamento de tarefas, né, onde a gente vai criar alguns botãozinhos para personalizar e facilitar um pouco a nossa vida, e aí a gente vai organizar isso de forma com que a gente consiga visualizar as tarefas, né, que a gente precisa fazer toda semana e algumas tarefas, né, alguns compromissos que a gente tem marcado na nossa agenda. Então, esses dois pontos são muito importantes para a gente realmente conseguir ser produtivo, né? Um é saber realmente quais são todas as etapas das atividades que a gente precisa fazer, né? Um passo a passo das nossas atividades. E segundo, ter uma ferramenta que nos auxilie a executar todas essas atividades, né? Então, tudo isso não pode ficar assim na nossa cabeça, né? A gente precisa colocar isso no papel, num aplicativo, né? De forma organizada. E vocês vão ver que eu trouxe também aqui, junto, né? De modo simplificado, lógico, duração para a gente conseguir medir um pouco a nossa produtividade, saber quanto tempo que cada projeto demanda, né, da nossa atenção. Então, é uma alternativa, né, de como fazer esse gerenciamento de tarefas, só que no Notion. Né? Lógico que existem outros aplicativos para tarefas, mas eu montei um template bem básico, bem simples de usar, para você conseguir organizar suas atividades. Inclusive, né, esse template é muito fácil da gente personalizar para equipes também, fazer o gerenciamento de tarefas da nossa equipe. Então, no próximo vídeo também eu vou trazer esse mesmo template, né? Vou gravar dois vídeos separados para não ficar muito grande esse vídeo. Então, esse vídeo primeiro é para a gente gerenciar nossas tarefas individuais. E aí, eu vou trazer no próximo vídeo, né, como gerenciar equipes, né, de forma bem simples, utilizando esse mesmo template, né, só fazendo algumas alterações. Então, esse template é para a gente ter o hábito de anotar sempre as nossas tarefas no mesmo lugar, para não ficar aquele monte de papel perdido, né, que some, post-it colado espalhado por aí, ou todas as atividades marcadas no bloco de notas do celular, né? Então, apesar de, né, às vezes a gente vê que funciona, né, poderia ser muito mais organizado com uma ferramenta muito mais simples. Então, é muito importante que a gente não confie na nossa cabeça. Então, a gente às vezes gasta muita energia, né, com coisas que a gente pode automatizar, simplificar, né, e não fazer com que a nossa cabeça fique gastando energia com coisas que são desnecessárias, porque hoje, com um pouco de organização, a gente consegue ter tudo no aplicativo, todas as nossas atividades, principalmente a gente consegue verificar as nossas prioridades para a gente não deixar passar coisas importantes. Então também a gente vai ver que é muito diferente você ser ocupado e você ser produtivo, né? E você só vai conseguir ser produtivo se você conseguir gerenciar as tarefas que são importantes e não só ficar apagando incêndios. Bom, então vou compartilhar minha tela com vocês. Então eu vou explicar para vocês rapidinho como que funciona esse template, mas basicamente, né, ele tem aqui
os compromissos, tá? O que são os compromissos? São aquelas atividades que tem uma data fixa, né? Um compromisso. Nem tudo, eu recomendo vocês colocarem data em tudo, né? Se vocês quiserem até pode, mas às vezes fica complicado vocês definirem exatamente tudo que você vai fazer em todos os dias, né? Então tá, algumas coisas sim, a gente vai definir um dia específico, mas eu recomendo que você deixe com data somente aqueles compromissos que são inadiáveis, consultas, uma reunião que você marcou, né? Não coloque dias em todas as suas atividades. Então, essa parte de compromissos, o que tem data é realmente o que tem data, o que tem prazo. O prazo é esse e eu preciso me atentar, por isso que eu vou marcar, por isso que eu vou anotar, tá? Então, essa primeira parte aqui são as atividades que têm data, tá? Que realmente são um compromisso. Aqui vão estar as atividades da semana, né? Então eu recomendo que toda semana vocês façam um planejamento semanal, né? Ou no começo da semana logo para iniciar a semana, né? Tudo certinho, ou no final da semana, né? Já se programa para a próxima semana. Então, aqui tá as atividades, né, por dia da semana, né, pra gente conseguir ver tudo que a gente precisa fazer nessa mesma semana, tá? Esses compromissos aqui também, tá? Eles são filtrados para aparecer só os compromissos dos próximos 7 dias. E aqui são algumas atividades importantes. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa focar em tarefas importantes? Porque quando a gente for colocar a lista de atividades que a gente tem que fazer, vai ser tanta coisa, mas vocês vão ver que não necessariamente tudo que a gente está fazendo são atividades que são importantes. Muitas vezes são atividades, urgências ou algumas outras coisas que nem estavam previstas. Então, a gente tem que focar muito em fazer essas atividades que são marcadas como importantes. E aí, aqui em cima a gente tem uma página de planejamento, onde a gente vai automatizar algumas coisas e melhorar essa parte de planejamento das nossas atividades. Então, vou começar por aqui para vocês entenderem como que vai funcionar essa planilha. Bom, então, quando vocês forem inserir atividades, todas as atividades novas, vocês insiram aqui através desse planejamento, né? Então, a gente sempre precisa fazer um planejamento das nossas atividades. Bom, e aí aqui a gente tem a nossa lista geral de atividades e os projetos, né? Os projetos são aqueles itens que eu falei para vocês que eles são mais importantes. Esses são as atividades que a gente vai padronizar e ter um passo a passo. Bom, então como vocês podem ver, é uma planilha bem simples, onde a gente descreve qual que é a atividade, um projeto que a gente vai criar o projeto mesmo aqui, dia da semana, data, se está concluído ou não e alguma observação que a gente precisa fazer. Então, é realmente bem simples mesmo. Bom, então como eu falei, a gente precisa ter processos bem definidos, a gente precisa entender o passo a passo das nossas atividades. Então, aqui eu trouxe projeto, né, num sentido amplo, não necessariamente projeto é o projeto, né, que a gente está acostumado na engenharia. Esse projeto pode ser algum relatório ou um planejamento estratégico ou qualquer outra atividade que você precise fazer, mas eu só queria que vocês tentassem entender esse projeto como algo mais importante e uma tarefa maior. Então, a gente precisa dividir as tarefas em tarefas menores. Então, facilita muito mais a gente pegar uma atividade macro, né? Pegar um projeto e dividir em etapas menores. Então, a gente vai
esmiuçando, a gente vai colocando as atividades no passo a passo que a gente precisa fazer, de forma para não ficar assim, ó, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que fazer esse projeto, e aí fica uma atividade que demora um tempão, e aí ela fica lá, né? Todo dia você vai estar passando de um dia para o outro porque você não conseguiu terminar essa tarefa. Então, a gente precisa pensar em blocos, a gente precisa pensar em quebrar essas atividades maiores em atividades menores. E como que a gente vai fazer isso? Então, primeiro de tudo, eu tenho que criar alguns templates para facilitar, para toda vez que eu começar algo, eu não ter que ficar digitando todas essas etapas novamente. Então, assim, eu não sei qual que é o seu ramo, a sua área, né? Até na engenharia civil mesmo, existem várias áreas, mas provavelmente você consegue identificar um processo, né? Então, se você executa, você faz projetos, né? A gente tem um passo a passo de etapas. Primeiro a gente faz o levantamento, depois a gente faz isso, faz aquilo, reunião com o cliente. Daí a gente tem que fazer um briefing, vai fazer um layout, sabe? A gente tem passos a passos para serem seguidos de cada um desses projetos, não um relatório. Então eu posso pegar assim, visita a obra, a reunião com o cliente, organização das fotos. Bom, eu não sei qual é a sua atividade, mas pegue a sua atividade padrão mais comum e aí a gente vai fazer essa padronização. E aí outra coisa são atividades mensais, aquelas atividades que se repetem todos os meses, né? Lógico que aqui eu coloquei atividades mensais. Você pode criar atividades diárias, semanais, quinzenais, facilitar, criar mais botãozinhos para vocês, né? Então, faça da forma que se adequar melhor para a sua realidade, tá? Então, aqui tem adicionar projeto, mas às vezes você trabalha com, né, com dois tipos de serviço, né? Você crie grupos para automatizar essas atividades para você não ter que ficar digitando tudo de novo, tá? E aí, aqui que a gente vai criar esse projeto. A gente pode vir aqui em ADD Group, ou a gente pode criar o projeto já aqui direto, tá? Então, ou você cria o projeto aqui, ou você cria através daquele planejamento aqui, e aí você vem e clica em ADD um grupo, e aí você vai criar. Bom, então primeiro de tudo, a gente precisa criar os nossos modelos padrões, tá? Então aqui o grupo ele tá escondido, mas é o que não tem grupo nenhum. Então, eu vou pegar essas atividades que eu tenho. Então, eu preciso entender as minhas atividades como um processo, né? Identificar todas as atividades que eu preciso fazer, quebrar elas para não ficar muito grande e ir separando em pequenos blocos de atividade, né? Então eu pego uma tarefa grande, né? Algo como um projeto, algo como um relatório mais extenso, e vou quebrando, né? Em atividades menores. Então até na verdade para estudo, né? Você pode colocar com data aquilo que realmente tem data, né? Prazos de entrega de trabalho ou data de prova. E dividir as tarefas de estudo em partes menores, né? Então, cada matéria, eu sei que eu vou precisar fazer revisão disso, fazer exercícios do capítulo 1, do capítulo 2, módulo, livro, não sei, né? Cada pessoa estuda alguma coisa diferente. Enfim, primeiro de tudo, então, a gente vai organizar esse passo a passo. Então, lógico que você vai fazer da forma que faz mais sentido para você, mas você só vai colocando assim, ó, atividade 1, atividade 2, atividade 3, você vai colocando um passo a passo das suas coisas que você precisa fazer, né, num projeto. Então, olha, quando eu começo um projeto, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, né, e lista tudo isso,
Ou, por exemplo, eu posso ter um botãozinho para sempre que iniciar uma obra, o que, que eu preciso? Preciso ver ART, alvará, preciso protocolar alguma coisa na prefeitura, né? Eu vou criando esse passo a passo para eu saber, porque sempre que eu começo uma obra, apesar de algumas modificações, na verdade, né, ela se repete, é padrão. E é a mesma coisa para, né, acredito que para a maioria das atividades que você tenha. Então você vai listar passo a passo a sua atividade, né, que eu vou só tá dando um exemplo, mas você vai, né, realmente apontar todos os itens do seu passo a passo. E aí, o que, que a gente vai fazer? Aí, a gente vai pegar essas atividades, a gente vai vir aqui para configurar o template e aí a gente vai arrastar aqui dentro. Bom, então toda vez que eu quiser criar um projeto novo, eu não vou precisar criar todas as atividades de novo, né? As atividades já vão estar aqui. Então, por exemplo, aí só para explicar junto, né? Mas aí também tem aquelas atividades que são mensais. Por exemplo, todo mês eu preciso pagar a conta X, a conta Y, ou todo mês eu preciso enviar alguma coisa para o contador. Alguma coisa que se repete, todo mês eu venho aqui e escrevo também. Atividade A, atividade B. E aí eu vou escrevendo tudo que eu quero que ele se repita todos os meses. Por exemplo, fazer backup, sabe? Tudo que eu quero ser lembrado de fazer todos os meses. E aí, peraí, deixa eu vir aqui, configurar. E aí eu vou selecionar essas atividades, fazer a mesma coisa. Mover aqui para dentro. Tá. Aí vocês podem criar quantos botões vocês quiserem, mas basicamente criar um template, né? Para quem não sabe, é só vir aqui começar ou apertar o mais, né? Ou você vem aqui. E aí cria aqui, ó, template button. Ou você, né, clica no mais e procura essa opção. Tá, então toda vez que eu começar um projeto novo, eu venho aqui e adiciono um projeto. Então vai ser, por exemplo, projeto XY ou projeto fulano de tal, né? Como você nomeia, obra 1, 2, 3. E aí eu venho aqui criar. Eu gosto de vir aqui colocar esse emoji aqui só para ficar um pouquinho mais bonito. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui nesse botão e eu só clico aqui. E aí eu volto. E aí todas as atividades eu não preciso digitar de novo um por um, porque elas vão sair aqui já direto, então eu não preciso ficar toda vez que eu iniciar um projeto, ficar fazendo manualmente, né, um por um. Então eu venho aqui e arrasto aqui para dentro desse projeto, certo? E aí eu já vou criando algumas atividades. E aí, o que eu gosto de fazer? Toda vez que eu terminar todas as etapas de um projeto, eu venho aqui e eu escondo, tá? Eu só deixo à vista os projetos só na hora de eu montar eles. Tá? Outra coisa que você pode fazer também é, dependendo, às vezes você não tem um padrão. Eu tenho uma atividade macro que não se repete muito, mas mesmo assim eu quero quebrar ela em tarefas menores, eu venho aqui e aí eu coloco tarefa 1, por exemplo. E aí eu vou listando, então para essa tarefa eu quero, vamos ver, vou pôr aqui, ó, bloco 1,
E aí eu vou criando as minhas tarefas, né? Às vezes eu não tenho um padrão, mas eu posso ir criando, ó, primeira etapa, bloco 1, bloco 2, bloco 3. Eu vou criando passo a passo, eu vou quebrando as minhas atividades em etapas menores, né? Para não ficar uma tarefa muito grande. Então, sempre tentar focar em blocos, né? Atividades de no máximo 3 horas, né? Mas você conseguir quebrar em tarefas menores, melhor ainda. É lógico que não precisa ficar quebrando, né? Dentro do seu bom senso, do que você acha que faz sentido, você vai criando essas tarefas e funciona da mesma forma, tá? Então, ou você pode criar um padrão ou você pode ir fazendo um por um, né, caso não tenha um padrão, e colocando as etapas que você quer, né, subdividir essas tarefas. E aí, como eu gosto de fazer, né, toda vez que eu termino de fazer uma tarefa, eu vou e eu escondo para deixar isso aqui sempre vazio, tá certo? Então aqui é onde a gente tem todas as listas de atividades. É lógico que conforme vocês forem incluindo os processos, as atividades que você tiver que fazer, ou se não, né, se você não tem, né, projeto nenhum ligado, mas eu tenho que fazer ligar para, tipo, fulano, entendeu? Aí eu posso ver aqui, eu não preciso ter projeto nenhum ligado, é só uma atividade que eu preciso fazer. Posso incluir aqui também, né? Então, tem uma atividade, coloco nessa planilha, né? Então, aqui a gente está só listando todas as atividades. Então, aqui a gente ainda não está planejando como que a gente vai fazer elas. A gente só está jogando um monte de informação. Tudo isso são coisas pendentes que a gente precisa fazer, tá certo? E aí, então a gente consegue ver aqui como atividades pendentes, tudo aquilo que a gente ainda precisa fazer, e a gente consegue ver em calendário. E aí, vocês podem colocar nas atividades mensais tanto alguma coisa nessa planilha aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero adicionar as atividades que eu preciso fazer no mês, tá? Clico aqui e volto. Então eu tenho que fazer essas atividades no mês. Mas tem algumas atividades do mês que tem data para fazer e tem atividades no mês que não tem data para fazer. Então, por exemplo, ó, essa atividade C vem para essa planilha aqui, porque eu não tenho uma data certa para fazer ela, né? Então eu só venho aqui e jogo para a planilha de coisas para fazer. Ou pode ser que eu tenha, né, uma dessas atividades seja alguma conta para pagar. Então todo mês eu venho e aí vai estar, tipo, conta do cartão para pagar, ou né, cada coisa que tiver data, você vem aqui, aí você joga pro dia que você quer fazer. Então, assim, eu posso ter, por exemplo, 4 atividades que são semanais e eu colocar, por exemplo, planejamento, né? Posso pôr aqui como uma dessas atividades planejamento. Aí eu escrevo isso 4 vezes, né? Ou 5 vezes e deleto um mês que tiver, né? Só 4 semanas. E venho aqui e, por exemplo, posso colocar toda sexta-feira, né? Que eu só pus poucos exemplos, mas aí você vai criar tudo aqui e vai arrastar, porque essas coisas aqui são coisas que tem data, tem um prazo, tá certo? Então a gente vê através do calendário e aí a gente vê através das atividades pendentes. Então, por enquanto, aqui vocês podem ver que nos compromissos, o que já tem data, ele tá marcado aqui, tá? Como eu falei, aqui ele só vai mostrar os compromissos que eu tenho em uma semana, né? 8 dias. E aí vocês podem reparar que aqui ainda não tem nada, porque a gente ainda não planejou a nossa semana. Então, toda vez que eu for planejar a minha semana, eu venho aqui em planejamento e aí eu vejo o que eu preciso fazer, tá? Ai, eu esqueci. É que tava meio pequeno aqui na tela e não deu pra ver. Mas quando a gente... Quando a gente cria uma atividade... Deixa eu empurrar um pouquinho mais pra cá.
a gente também coloca prioridade, tá? Se ele tiver alguma prioridade, né, do mais urgente para o menos urgente, a gente coloca aqui. Ou, claro, né, pode ser que tenha alguma atividade que não tem prioridade nenhuma, né? Aí você pode pôr baixo ou você pode até deixar em branco. Enfim, né, essa parte de prioridade também né, dá um alerta pra gente das coisas que são mais urgentes e menos urgentes para fazer. E aí aqui também, tá? Eu vou colocar esse filtro aqui por prioridade, né? Então a gente sempre deixa as coisas que tem mais prioridade em cima, né? Como aqui, por exemplo, a atividade C é mais, né, prioritário. Enfim, então ele vai estar por ordem de prioridade e eu vou colocar, né? Como eu falei, aqui são as coisas que eu ainda não sei quando que eu vou fazer. Então, toda vez que eu colocar algum dia da semana, ele vai voltar para essa parte aqui e vai vir aqui para essa visão que a gente tem dos dias da semana, ou quando eu colocar uma data vai ficar ali em cima. Então, toda vez que eu colocar, preencher qualquer uma dessas duas colunas, ele vai sumir dessa planilha, porque quer dizer que ele já está programado. Então, por exemplo, quando eu venho aqui e coloco que é segunda, essa atividade assumiu. Eu venho aqui e coloco que é na sexta-feira, essa atividade assumiu. Então, aqui são só as pendências, né? Assim que eu coloco ou uma data ou um dia da semana, ele vai para minha página principal, que são coisas que eu preciso fazer. Então, deixa eu colocar aqui. Eu coloquei fim de semana, mas para você fizer sentido separar sábado e domingo também pode, né, separar. Então, aqui, quando eu coloco o dia da semana, ele já some, porque ele não tá mais pendente, mesmo que ele não está concluído, né? Eu já programei e planejei a execução dessa atividade. Ou quando eu coloco uma data. Então, por exemplo, se eu colocar hoje, ou se eu colocar a data do dia 14, por exemplo, né? E aqui vai ficar as coisas que eu ainda não planejei, porque nem sempre eu vou conseguir planejar tudo que eu tenho que fazer na semana inteira, né? Toda semana eu preciso revisar, olhar essa planilha e pensar o que eu vou fazer na semana que vem. E aí eu vou marcando aqui alguns dias da semana que eu quero fazer. Então, ó, essa atividade eu vou fazer segunda, essa terça, essa quarta. E aí eu venho aqui para realmente, né, acompanhar. Então, tudo aquilo que tinha data tá marcado aqui. Mas como eu falei, né, a intenção dessa parte aqui é só ser um lembrete, não é para ter um monte de atividades. Se você tem um monte de atividades com data, talvez seja melhor você fazer a visualização por forma de calendário, né? Então talvez fique mais fácil essa visualização para você. Mas como normalmente muita gente não tem atividades que tem realmente um compromisso e uma data com tanta frequência, né? Eu preferi colocar aqui de forma resumida, né? Mas de novo, você pode adaptar para a forma que fazer mais sentido para você. Se você tiver muito compromisso com data fixa, aí eu recomendo você mudar para visualização de forma de calendário e realmente colocar, né, e ter a visão geral do mês, tá? Bom, então aqui são aquelas atividades que tem né, uma data específica. Da mesma forma, quando você dá um check, ela some. E aí, tudo que eu coloquei durante a semana vai estar aparecendo aqui. Lógico que, né, vai ter mais atividades. E aí você pode ir arrastando, né, de um lado para o outro. Ou, né, concluir uma tarefa. E eu também não mostrei, né, toda vez que eu crio o projeto, ele já liga automaticamente todas as minhas atividades, tá? E aí, conforme for concluindo, né, esse percentual de atividades concluídas, ele vai mudando também. E aí, quando você terminou todas as atividades previstas para esse projeto, né, ele vai dar 100% concluído. Tá. Então, aqui, né, você também pode criar as tarefas aqui no dia mesmo, né? Então, assim, hoje
Caso você não tenha uma lista de pendências muito grandes naquele planejamento, você pode, né, toda semana também pensar, ó, segunda-feira eu vou fazer essa atividade, terça-feira eu vou fazer essa. Outra coisa que eu gosto de fazer também, tá? Só que daí seria mais aqui direto para você ter o controle, né? Talvez na outra você não consiga fazer tão bem. Mas colocar, por exemplo, eu gosto de me dar um horário, né? Então, por exemplo, ó, 8 horas da manhã eu vou fazer, né, essa atividade. Aí depois até as 9 horas eu vou fazer atividade 2, né? Então é um exemplo de como que você pode fazer, tá? E aí você vai organizando a sua semana, toda semana, conforme vocês forem concluindo, clica aqui. Tá? Então, essa é uma das formas de utilizar, a forma mais simples. E aí, eu incluí uma outra categoria aqui, que é duração. Porque, lógico que nem todo mundo mede a produtividade, né? Mas às vezes a gente não sabe quanto tempo a gente demora para fazer alguma atividade. Você só vai descobrir se você começar a medir, né? Toda vez que você vai colhendo dados, você vai ter um pouquinho mais de noção e você já vai conseguir programar melhor as suas atividades, porque às vezes você vai começar essa planilha e você não tem ideia quanto tempo que você demora, você acha que você vai demorar um tanto e quando você for ver, você tá pagando para trabalhar porque você tá gastando tantas horas nesse projeto que às vezes você nem sabia que era tanto. Então, aqui eu deixei para o concluído a gente poder concluir por aqui. Mas se você quiser fazer o controle da produtividade, eu até recomendo que você esconda esse check daqui. Por quê? Porque dessa forma vai te obrigar a clicar nesse cartãozinho. Então, para você tirar ele daqui, você vai ter que entrar aqui dentro e vir aqui no concluído. Só que quando você abrir aqui no concluído, você já pode colocar uma duração. Essa duração tá em minutos, tá? Então, por exemplo, eu demorei 1h30, 90 minutos. Cadê? 90 minutos, por exemplo. Se eu quiser também, né, eu posso colocar a data que eu terminei, tá? Eu não sei, tem gente que gosta de manter registro, tem gente que, né, não faz diferença que data que é, né? Mas você pode pôr aqui também uma data que você concluiu e dar o check por aqui, tá? Então, assim, se você quiser ter o controle da duração, eu recomendo que você tire essa caixinha de check daqui, porque vai te forçar a abrir e ver, né? Fica mais fácil de você não esquecer. Agora, se você não quer controlar a duração, né? É só você deixar e cada vez que você clicar aqui, ela vai sumir. E, né, talvez essas horas para você nem faz sentido controlar, né? Porque às vezes é só você excluir porque não vai fazer sentido para você, você não quer medir sua produtividade, tá tudo bem, tá? Ó, por exemplo, essa daqui é uma tarefa que tem aqui, ó. Então, se eu vier aqui, eu posso colocar que ela tem uma duração de 30 minutos. E aí, automaticamente, ele vai colocando, né? Como tá em horas, que fica mais fácil de ver, né? Ele vai somando em minutos, mas ele dá em hora, né? 0,5 horas é 30 minutos. E por aí vai. Aí você consegue ver todas as atividades, né? Quantos por cento você já concluiu. Então, se você conseguir colocar todas as etapas que você precisa para esse projeto, mesmo que seja 30 itens, você não precisa colocar tudo para executar de uma vez, né? Igual eu falei, você vai planejando a sua semana. Ó, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, tá? Se tiver alguma coisa que você não fez, por exemplo, não consegui terminar isso na segunda, tudo bem, muda para terça-feira,
né? E por aí vai. E aí, né, depois que você finalizou 100% algum projeto, você vem aqui e arquiva ele, tá? Cadê? Peraí. Aqui ele tem que ficar filtrado onde o arquivar is unchecked. Porque daí toda vez que eu clicar aqui, ele já some e aí ele vai estar aqui no arquivo, tá? Tudo que tiver arquivado vai estar aqui e os projetos que ainda tiver em andamento vai estar aqui. E é isso, né? Um modelinho bem simples para poder fazer a organização das atividades, né? Então aqui atividade com data, aqui dia da semana, toda semana fazer um planejamento das atividades. Aqui é para ver o andamento macro dos projetos, né? Tarefas maiores que foram divididas em tarefas menores. E aí aqui no planejamento, né? Então eu tenho botõezinhos para me ajudar a fazer todas as etapas, né? Ter um processo bem definido. Se eu não consigo listar as minhas atividades passo a passo, né? Então eu preciso rever como que é a minha sistemática para garantir que eu, né, tenha uma padronização um pouquinho melhor. Coloco as atividades mensais, né? Aqui serve só para organizar melhor as atividades por projeto. E aí aqui é tudo que eu não coloquei ainda nem data nem dia da semana, tá? E aí conforme eu for colocando ele vai sumindo, ou eu posso ver aqui em forma de calendário e já arrastar as atividades pro dia certo. Outra coisa também, né, dependendo aqui, eu posso vir aqui, né, essa reunião ela foi adiada para o dia seguinte. É só vir arrastar também, né, arrastar para o dia seguinte também, tá certo? E se vocês quiserem, aqui também a gente pode colocar essa propriedade do concluído, tá? Para ele ficar marcado, ó, isso daqui tá ok ou não, tá certo? Bom, aqui é realmente um template mais simples, né? Mas acredito que seja bem fácil de usar, pode ser adaptável, né, para vários tipos de atividades, serviços, obra. A outra coisa que eu não falei, que eu esqueci, é que numa das clientes de consultoria, eu sugeri para ela cores, né? Então, aqui a gente não tem atividades tags, a gente pode até criar, tá? Não, é bem fácil de fazer isso, mas ao invés de ter mais uma coluna para preencher, por exemplo, pessoal ou casa, e ter mais um filtro dessas, né, que seria útil também, você pode fazer. Uma das coisas que a gente padronizou foi uma coisa bem simples, que é aqui, ó, no ícone. A gente estabeleceu cores, né? Então, se você for aqui, a gente pode criar ícones específicos. Então, a gente definiu, né, padronização por cor. Tem umas bolinhas coloridas aqui embaixo, e aí você pode pôr... Opa, acho que passou. Então, a gente padronizou cores, né? Então, como não tem muita cor, né, a gente pega uma dessas bolinhas e a gente coloca, ó, por exemplo, o verde é para coisa pessoal, o, né, azul é para o trabalho, o roxo é alguma outra categoria. Então, não necessariamente a gente precisa ter filtros, né? Dessa forma a gente consegue identificar de forma simples com emoji, pode ser né, esses de cores ou pode ser o desenho mesmo, né? Carinha feliz, a da casa para casa, né? E você só vem aqui e muda o emoji e aí ele fica como se fosse a gente consegue identificar por cor. Você pode até fazer uma legenda se você quiser aqui do lado, né? Também fica a seu critério. Bom, eu acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
eu vou fazer um próximo vídeo de como organizar dessa mesma forma, utilizando esse mesmo template, mas agora colocando os responsáveis, né? Como organizar esses filtros, e aí você consegue, né, que todo mundo consiga organizar as atividades com a mesma planilha, né, onde você vai ter todos os dados depois junto de uma forma mais organizada, e aí você vai conseguir ver como você consegue gerenciar as tarefas também em equipe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que vai gostar de aprender a fazer esse gerenciamento de tarefas no Notion, e te espero no próximo vídeo.